E já se passaram a primeira parte do caminho pro Hexa. A preliminar acabou. Agora é hora de pôr tudo a valer. Tirar o óculos, né, pra não ficar tão esquisita a conversa, né? Mas como foi o jogo entre Brasil e Escócia, que praticamente terminou a fase de grupos, onde o Brasil ele vence e com a vitória do Marrocos só por 4-2 sobre o Haiti, esse gol do Haiti praticamente garantiu com que o Brasil terminasse primeiro. O que mostra que realmente os haitianos, só consertar um pouquinho, só levantar mais um pouquinho. O que mostra que os haitianos realmente gostam muito do Brasil. São até mais brasileiros que muito brasileiro por aí. E durante o jogo, bem, o primeiro tempo o Brasil pressionou muito a seleção escocesa. E essa pressão feita na seleção escocesa fez com que a seleção adversária ficasse bastante recuada, tivesse sim suas grandes dificuldades para sair de jogo. E nisso o Brasil aproveitou para dar muito trabalho ao goleiro Gunn, que fez uma boa partida mesmo tomando 3 gols. Acho que sem ele a Escócia poderia ter levado uma goleada maior. E com isso, no segundo tempo, como de costume que a seleção vem fazendo, ela, no caso, que fez igualmente contra o Haiti e agora contra a Escócia, só tirando aqui porque está incomodando a testa um pouco, mas assim como fez com essas duas seleções, foi lá e controlou no segundo tempo, não deixando de jogar, ainda criando sua chance, porém deixando a Escócia trabalhar mais para poupar seus jogadores, para evitar de tomar, igual tinha o Casemiro e o Douglas Santos, evitar de tomar o segundo amarelo, e até mesmo para poupar os atletas, porque vai ter um caminho longo. A partir de agora, cada rodada é uma seleção mais difícil que a outra. Então, assim, o que o Brasil fez foi certo. Gostei do jogo em si. Acho que ele chegou a ser melhor do que foi contra o Haiti. Acho que o Haiti deu mais trabalho do que a Escócia em si. Mas, e sobre cada atleta em si do que iniciou? E temos que daqui a pouco falar sobre um que acho que a expectativa foi maior do que a entrega. Começando pela Escócia, veio com Gunn, Peterson, Henrique, McKennie e Robertson na zaga. Esse Robertson é o do Liverpool, que agora vai jogar no Tottenham na próxima temporada. Tem o Ferguson, não é o Alex. Ferguson, Doku, McTominay, Maguire e o atacante é o Sharklander. O McTominay foi o que mais deu finalizações no gol, acho que ele deu 3 finalizações. O que é intrigante, que ele é um meia quase volante, e na seleção que ele joga mais à frente, perdão. O bicho está indo tarde, né, gente? E o Brasil veio com Alisson no gol, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Marquinhos. O meio de campo com Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. O ataque com Matheus, Cunha, Ryan e Vini Júnior. Ryan sendo a novidade do primeiro tempo. E, cara, eu curti muito. Começando do ataque para a defesa, o Ryan eu gostei muito. Pra mim, jogou muito melhor do que o Rafinha. O Ryan, ele conseguiu para mim cumprir muito a função de um meia lateral, que é muito comum no 4-3-2-1. Por quê? Ele, quando atacar, conseguia atacar bem. Eu senti que ele, nesse jogo, ele se soltou um pouco mais. Para você que não sabe como o Ryan joga, não estou comparando os jogadores, estou comparando o mesmo estilo de jogada. Ele lembra muito do Ruben, jogador do Bayern e tudo, Holanda, que ele sempre gosta de cortar e bater. Na seleção eu senti que ele, não sei se é pedido do Ancelotti ou nervosismo dele, ele cortava muito e tentava achar um passe. Então, assim, isso eu não sei se é pedido ou característica dele que tá nervoso, mas com isso ele conseguiu meio que ajudar bastante a seleção. Teve um lance que ele perdeu no praticamente último lance, que foi uma baita chance, mas tudo bem, estreia dele como titular. Entrou muito melhor do que o Rafinha, porque o Rafinha, mesmo ele ajudando na marcação, ele peca muito no ataque. Eu sinto que com a seleção tendo o Rafinha como titular, é como se praticamente você tivesse o Danilo jogando de zagueiro, junto com o Magalhães e o Marquinhos, o Douglas Santos um pouco à frente, e o Rafinha sendo esse lateral.
Ou seja, como se o Brasil quase jogasse com 3 zagueiros e 2 laterais, não 2 alas. E o Raya ele cumpre essa função de ser mais meia e consegue ainda, meio que para mim, voltar e ajudar na marcação, porque ele tem um porte físico melhor. Como eu falei, eu sinto até que o Ryan ele chega a ser mais técnico que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, pra mim, é você pôr, tipo, tô precisando de correria, sem muita tática, sem muita técnica. O Luiz Henrique vai chegar, vai tentar de todo jeito, igual um trator e tudo. E o Ryan, ele tem uma qualidade maior, ele tem uma técnica melhor. Ele praticamente deu a Europa League, levou o Bournemouth, que é o clube dele na Europa, para a Europa League, que é como se fosse a Sul-Americana pra gente, mas lá fora tem um peso grande, principalmente porque clubes menores não costumam jogar. Então eu curti a estreia dele. O Cunha, novamente, uma partida muito boa dele. O Matheus Cunha, quando tem a seleção com ele, meio que a seleção não tem um centroavante. Eu sinto que o Cunha é quase um segundo atacante que volta muito para o meio. Então é praticamente como se o Brasil jogasse variando entre o 4-3-3 e o 4-2-2 com ele, e que funciona muito bem. Tanto que depois que ele saiu, a seleção até que desmontou um pouco, perdeu essa, como eu posso dizer, coletividade que se via em campo. Vinícius Júnior, do ataque, sem comentários. Na verdade, um comentário negativo, mas isso veio depois de 2 positivos. Que o Vinícius, ele no primeiro gol, como foi visto, ele rouba a bola inteligente. Eu até assisti em casa, falei com meu pai que ele achou que mas acho que o goleiro poderia, ele deu sorte e tal. Mas eu vejo ao contrário, que o Vinícius foi muito inteligente nesse gol, porque ele poderia já chegar e chutar. Só que ele dá um toquinho, e esse toquinho mata o goleiro, porque ele também mais um que vai chegar e chutar. E nisso o gol fica livre, depois de uma boa roubada do Ryan. Então você vê que o Vinícius foi muito inteligente. Teve o gol impedido dele, que eu não quis mostrar porque fiquei muito, nossa, incrédulo com aquele gol. Perdão. Inclusive, parecia mais falta do zagueiro escocês do que falta do Vinícius, né? Mas vamos tentar ignorar. E o segundo gol dele, uma boa roubada de bola. Confundi com o segundo. Uma boa roubada de bola que ficou meio atrapalhada, que cada um caiu. E esse sim, o Vinícius deu um pouco de sorte, que o goleiro foi catou borboleta e o Vinícius livre marcou, gol de cabeça. E com isso o Brasil muito tranquilo, muito favorável. No segundo tempo teve o gol do Cunha, uma jogadaça, como foi visto o gol, né, pela jogada do Bruno Guimarães, que roubou a bola e deu o passo para o Cunha. E vamos já entrar no meio de campo, que para mim, só o Casemiro eu senti um pouco abaixo. Eu não vi muita melhora nele, achei ele meio... Ele tentava fazer o que o Bruno Guimarães faz, e o Bruno Guimarães para mim o Paquetá muito bem. Dessa vez o Paquetá melhor como meio campista do que como alguém mais para ataque. Ele melhor na recomposição do que na ofensividade. Bruno Guimarães, de novo, uma baita partida. E dos defensores, praticamente, não sei se chega a ser um ofensivo elogio, mas eu acho que o fato de você não precisar elogiar nenhum defensor, até quando o Brasil deixou a Escócia chegar, eles foram bem e tal, mas você não tem muito assim, nossa, muito, igual foi uma parte muito boa e tal, mostra o como o Brasil foi bem. Eu tenho uma tese que é, se você não consegue elogiar a defesa, igual se o seu time ganha e você não consegue muitas vezes elogiar a defesa, é porque ela foi boa. Claro, há casos e casos. Porque, por exemplo, do vídeo que eu fiz de análise de outro jogo na América, a defesa foi ruim. A defesa em si nem tanto, porque o William foi muito bem. Mas, igual, eu tive que elogiar o William. Ou seja, eu elogiei um defensor. Se você tem que elogiar algum defensor, é de duas uma. Ou o time foi muito ruim, ou se você não precisa elogiar nenhum defensor, porque não teve ataque. E o que passou para mim. Tanto Danilo, Douglas Santos, Marquinhos e Magalhães para mim passaram bem assim, porque não tiveram grandes trabalhos, grandes defesas. Assim. Teve até um lance que o Alisson precisou trabalhar, mas não vi como algo grande. E os que entraram, Fabinho, acho que Fabinho, Enzo, Alexandro, quem foi o outro que entrou? Martinelli, todos manteram um nível ok. Só que nesse meio tempo, tivemos a entrada dele, Neymar, que, com todo respeito aos Neymarzés, calma,
Tá me ouvindo? Ó? Calma. Ele jogou acho que 20 minutos mais ou menos, que dá 25 minutos mais ou menos. Calma. Não fez nada. Você vê até o Neymar tentando alguma coisa, ele que cobrou os escanteios, tentou até um golinho. Mas, no geral, assim, o Neymar ele entrou, recompôs bem e tal. Eu não vi muita diferença com ele entrando com o time ou não. Mas praticamente a Escócia não teve grandes chances assim, de contra-ataque e tudo. Então não deu para ver uma recomposição do Neymar. Então não dá para avaliar ele tão bem assim, que ele jogou bem, mas não prejudicou, acho que já é um grande passo. Igual, eu ainda estou interessado em ver como ele vai, igual, se ele jogar desde um segundo tempo ou começar como titular, como vai funcionar ele no time do Ancelotti. Ainda é uma curiosidade minha. Mas fora isso, acho que foi um jogo muito bom do Brasil. Muita gente agora está iludida, né? Principalmente porque igual o Marrocos quase perdeu para o Haiti, o que leva uma dúvida agora para o Marrocos. Salvo engano, não sei se é amanhã, no período da tarde para a noite, vamos descobrir quem será o nosso adversário, se é Holanda, Suécia ou Japão. E eu recomendaria muito você que tem a disponibilidade de ver Suécia e Japão, no caso Japão e Suécia, porque o Japão é titular, para saber quem o Brasil vai pegar. Entre Holanda, Japão e Suécia, eu acho que todos vão ser duelos equilibrados, principalmente Japão e Holanda, mas acho que a Holanda vai conseguir golear a Tunísia, então ela fica em primeiro e pega o Marrocos. Só que Suécia e Japão, eu torceria para a Suécia, porque a Suécia é muito fraca. Não por ter tomado 5-1 da Holanda, mas eu sempre via a Suécia vindo jogar durante as Euro e tudo, que praticamente, mesmo tendo o Isaac e o Gyökeres, vão pôr marcando 2 gols, a defesa deles é muito ruim. Muito ruim. Nossa, papo de, sei lá, se jogasse na América do Sul, não ficaria, talvez teria dificuldade com Bolívia, talvez pegasse um 6º lugar, ou ia para a pré-copa, porque a Suécia é muito ruim defensivamente. Praticamente é só o Isaac e o Gyökeres mesmo a seleção. Então, assim, tá tendo o jogo ali, né, do Tchequia e Marrocos, do México, que eu estou acompanhando também, mas praticamente a Suécia não tem muitas opções. O Japão, ele já é mais forte coletivo, perdeu o Mitoma, foi o Kubo? Não, foi o Kubo não, eu esqueci o outro japonês que eles perdeu, que também era muito importante para a tática deles, mas é uma seleção forte, sim, é uma seleção que, igual controlando, demonstrou que ainda se mantém organizada, mesmo tomando às vezes 2 gols e tudo. Então é uma seleção que hoje é para você meio que, se fizer 2-0, para controlar o jogo é melhor você atacar para tentar marcar o terceiro do que atrair o Japão. E a Holanda, que curiosamente os holandeses também não querem pegar a seleção brasileira, acho muito difícil, até porque a Tunísia, acho que ela vai vir só para, não vai dar trabalho, sabe? Acho que ela não vai tentar fazer gracinha nem nada, vai tomar um ataque. Mas se vier, eu acho também bom, porque eu vejo tanto o Brasil e a Holanda no mesmo nível, assim, de seleções desacreditadas, não tem, tipo, jogadores muito estrelas. Claro, você pode até colocar o Vinícius tudo, mas sabe, por exemplo, o Mbappé, um cara que você fala tem um peso, assim, até para a população. A Holanda eu não vejo assim, o Brasil querendo ou não, não tem isso, tirando, se você tirar o Neymar, e até o Neymar é bem questionável nisso, não tem muito isso. Então, assim, são seleções de níveis muito parecidos comigo. E eu acho que uma das duas pode, pelo que vem apresentando, pintar como finalista. O Brasil, eu acredito que vai ser campeão em tudo. Mas eu até falei em casa que, caso o Brasil venha a ser eliminado, o que não vai acontecer, o Brasil ele vai ser campeão, está cravado aqui. Mas caso venha a acontecer que os deuses do futebol não me escutem, a Holanda, para mim, é a que mais merece. Né? É a única seleção a jogar mais de 2 finais e perder. Se não me engano, é a única seleção que jogou mais de uma final e perdeu, não tem título nenhum. Todas que tem mais de uma derrota em final tem um título. Então, assim, para coroar o futebol em si, a Holanda merecia, mais do que Portugal, porque para mim Portugal é muito triste você, sei lá, só depois que surgiu o Cristiano surgiu o futebol lá. Então não curto muito. E os outros seriam um pecado igual a Espanha, tá se achando demais. Inglaterra com uma Copa roubada já se acha mais, imagina com 2. França
terror, porque o Mbappé ainda vai jogar mais 2 Copas e pode pegar o Pelé. Então, assim, é preocupante. E a Argentina, pau no cu do argentino, pau no cu do argentino. A Argentina tem que se fuder, tá bom? Se fuder argentino. Ah, mas você é fã do Messi? Sou, mas isso não tem nada a ver. A Argentina tem que se fuder. Perder de 3-0 para, sei lá, pro Curaçao. Mas depois dessa minha exaltação, voltando para um lado mais raciocínio e tudo, dentre Holanda, Japão e Suécia, a Suécia seria um adversário melhor que o Brasil, mas eu estou defendendo muito a ideia de o Brasil pegar seleções mais cascudas para chegar melhor na final e ser campeã contra talvez uma França ou Argentina, não sei quem ainda, mas como eu falei enquanto eu assisto o jogo, eu cravo aqui, pode cobrar esse canal, compartilha para os seus amigos e tudo, para todo mundo, pode vir todo mundo me cobrar, tem até o Instagram meu aqui para todo mundo encher meu saco na DM. Eu garanto, Brasil, ele não tá para ver se vai ser campeão ou não, ele só tá esperando para ver contra quem vai ser campeão. Mas no mais é isso, foi um jogo bom, um jogo novamente controlado do Brasil. Acho que se ele pegar o Japão ou Suécia faz o mesmo. Contra a Holanda é interessante, seria um duelo interessante para ver. Mas vamos esperar as oitavas para pegar uma seleção mais... Mas no mais é isso. Sobre seleção a gente se vê segunda à tarde. Mas se você quiser me acompanhar falando sobre Atlético, América, Cruzeiro e Atlético, que a minha página é dedicada ao futebol mineiro, tem tanto aqui no YouTube que eu comento as coisas, quanto no meu Instagram que eu estou publicando o que está acontecendo no mercado. Porque como eu não estou tendo tempo de gravar, eu publico no Instagram. No mais é isso, nos vemos nos 16 avos da segunda-feira, em que eu garanto que o Brasil, seja Suécia ou Japão, vai tacar o peru. No mais é isso, até lá.